Quero saudar a todos com a gloriosa paz do Senhor. Nesta manhã eu quero estar fazendo um resumo da nossa EBD. Vou ser sucinto, breve. Em apenas 15 minutos eu quero falar a respeito dessa lição 13 do dia 29 de março de 2020, que tem como título O Novo Homem em Jesus Cristo, onde nós estaremos falando sobre a regeneração, justificação e santificação. O texto áureo se encontra nas Sagradas Escrituras, no livro de Efésios, epístola escrita pelo apóstolo Paulo, no capítulo 4, no seu versículo 13, que diz que até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. A verdade prática é que a salvação em Jesus nos leva à perfeição espiritual, nos leva à perfeição moral e ética, porque Ele, Jesus, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Vamos mostrar que a salvação em Cristo implica a geração de um novo homem. Vamos nesta manhã apresentar o nascimento do novo homem, explanar a justificação do novo homem e enfatizar a santificação do novo homem. Uma pergunta que eu faço: é possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? Do ponto de vista humano, não. Mas quando abrimos as Sagradas Escrituras, constatamos que tal perfeição não somente é possível, como também desejável e requerida de todo aquele que professa o nome de Deus. A Bíblia nos mostra que Jesus Cristo é o nosso modelo de perfeição e devemos seguir as suas pisadas, devemos ser imitadores de Cristo. Em Gênesis 17:1, Deus chega para Abraão e diz que para ele andar na sua presença e ser perfeito, Deus exige a perfeição dos seus filhos. Jesus, uma vez reunido com seus discípulos, ele disse: olha, vocês sejam perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celestial. Ou seja, Jesus exige a perfeição dos seus discípulos. A Bíblia fala no Antigo Testamento de um homem chamado Jó, que o próprio Deus testifica dele, dizendo: tem visto o meu servo Jó, reto, temente a Deus, se desvia do mal, íntegro. Não só isso, mas também Ezequiel 14:14, a Bíblia menciona o nome de Jó e ainda menciona o nome de Daniel e Moisés como homens perfeitos. O apóstolo Paulo diz que o alvo dele sempre foi a perfeição em Cristo. Então é possível, mas é só possível em Jesus. E é necessário tomar alguns passos. A salvação em Cristo gera um novo homem. Quero falar um pouquinho sobre o nascimento desse novo homem. Ele não é nascido do sangue nem da carne, mas ele é nascido de Deus. Ele é nascido da água e do Espírito. O nascido da água é aquele que passou pelas águas batismais. O batismo em água só tem efeito salvador quando recebido pela fé. Muitos têm tomado banhos em tanques batismais dizendo que tem sido batizado. Muitas vezes passa pelo batismo e não sabe nem o que significa. Infelizmente vivemos em tempos que muitos estão batizando os seus membros, mas não têm feito uma profissão de fé, não têm explicado o que é batismo, e a pessoa naquela alegria se batiza, mas logo no outro dia já não está mais na igreja. O batismo, se devidamente observado, simboliza não apenas a morte e a ressurreição de Jesus,
como também o renascimento espiritual daquele que recebe Jesus como Salvador e Senhor. Muitos querem Jesus apenas como Salvador, mas ele só pode ser Salvador de quem ele é Senhor. Além de ser nascido da água, precisamos ser nascido do Espírito. A regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E aí o pecador se arrepende. E é o Espírito Santo quem vai operar o novo nascimento. Também precisamos falar dessa justificação do novo homem. O novo homem nasce através da fé em Jesus num contexto de injustiça e pecado. Mas a justificação ela é pela fé. É inútil a justiça humana salvar o homem, porque pelas obras ninguém é salvo. A salvação é mediante a graça, mediante a fé. Nossas obras, ainda que boas e aparentemente meritórias, não nos salvam, nem nos justificam diante de Deus. Aliás, elas são consideradas como trapos de imundície, como está ali em Isaías 64, versículo 6. Mas nós conhecemos a maravilhosa doutrina da justificação. Ao pecador que pela fé recebe a Jesus, Deus lhe concede mais que um mero perdão, e muito mais que uma anistia. Ele lhe concede o status de justo, pois a justiça de Cristo muda por completo a situação jurídica do réu. Nós éramos réus, hoje somos justos. E hoje nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Este é completamente perdoado e seus pecados inteiramente apagados. Deus pega os nossos pecados e lança no mar do esquecimento. Por isso que o novo homem é justo. A partir de sua conversão, o pecador passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça, que agora em diante é um justo aos olhos de Deus. Vendo todas essas coisas e aprendendo tudo isso, nós vemos que o novo homem não nasce do sangue nem da carne, mas de Deus, da água, do Espírito. Nós vemos que o novo homem foi justificado pela fé em Jesus Cristo, mesmo num contexto de injustiça e pecado. No último tópico da nossa lição, fala-se da santificação do novo homem. Ao contrário da regeneração, que é um ato instantâneo, a santificação é um processo que demanda toda a nossa vida até alcançarmos a estatura de varões perfeitos. A santificação, ela pode ser posicional, como também um processo. A santificação como posicionamento. No exato instante em que a pessoa se converte, o pecador arrependido passa a ser visto não apenas como justo, mas diante de Deus e diante da igreja ele é visto como santo. Já separado do mundo, ele se torna propriedade exclusiva de Deus. Posicionalmente é santo, embora esteja ainda em processo de santificação. A santificação é um processo e devemos buscar. A Bíblia diz em Hebreus que devemos seguir a paz com todos e a santificação, e sem a qual ninguém verá o Senhor. O novo homem em Cristo, ainda que seja visto como santo, e realmente o é, terá como que se submeter a um longo e disciplinado processo de santificação, até que venha alcançar a estatura do Filho de Deus. Na santificação do novo homem, a palavra de Deus ela é imprescindível, pois nos conduz ao ideal cristão. Perfeição e santidade, para que em tudo sejamos
imagem e semelhança de Deus. Imagem essa que foi perdida lá no Jardim do Éden, quando entrou o pecado no mundo. Mas que hoje, através de Cristo, nós podemos recuperar essa imagem e semelhança. A santificação é a vontade de Deus nesse homem regenerado, nesse novo homem que nasceu de novo, que foi justificado. O novo homem é impossível sem o processo de santificação. Quanto mais nos santificamos, mais parecidos ficamos com Jesus, pois somos seus imitadores. A gente vê o exemplo do apóstolo Paulo, onde ele diz: sede meus imitadores, como eu tenho sido de Cristo. Logo, devemos ver a santificação como a vontade suprema de Deus para a nossa vida. Está em 1 Tessalonicenses 4:3. Mas se pecarmos, o sangue de Jesus nos purifica de toda injustiça e de toda impureza. Temos um advogado, que quando erramos, ele está do nosso lado. Mas não podemos ficar prostrados. Sempre que nos sujarmos, devemos levantar, tomar banho, nos purificar e voltar à caminhada. Que a Igreja de Cristo volte a pregar com mais instância, com mais urgência, a doutrina da santificação, do qual tem sido esquecida por alguns líderes evangélicos, tem sido esquecida por algumas denominações, mas não podemos parar de pregar sobre a doutrina da santificação. Em Apocalipse 21:8 diz que nenhum impuro, nenhum profano poderá entrar na Jerusalém Celeste. A santificação é um processo que demanda toda a nossa vida até alcançarmos a estatura de varão perfeito. Quem recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor tomou a melhor decisão. Meu amigo que está me ouvindo, se você ainda não tomou essa decisão, tome o mais rápido possível. E os seus pecados serão apagados por Cristo. E você terá uma nova vida em Jesus. Esse é um presente de Deus. Amados ouvintes, e quando do arrebatamento da igreja, nós seremos semelhantes ao Senhor Jesus, porque esta é a promessa que Ele nos fez por intermédio do apóstolo João. Em 1 João, no seu capítulo 3, no versículo 2, João diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Sim, nós, os redimidos do Cordeiro, seremos glorificados. E nessa bem-aventurança estaremos para sempre com o Senhor. Amados, que nesta lição possamos refletir que somos santos, somos separados, somos diferentes, somos a igreja de Deus. Precisamos sempre lembrar que nós estamos salvos, mas temos que permanecer salvos. Lembrar que quem está em pé tem que tomar cuidado para não cair. E se cair, levante depressa, porque enquanto há vida há esperança. E Deus, Ele é maravilhoso, Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Que o Cordeiro de Deus seja eternamente louvado e que o verdadeiro Evangelho possa ser voltado a pregar. E que nesses dias de pandemia podemos refletir e retornar a Deus. Porque Deus quer o melhor para nós. Deus quer nos salvar. Que Deus abençoe a todos. Um bom dia. Como pode me amar
conhecendo o meu pecado, sabendo que eu faço de errado.